Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Comando falando da série clássica de Star Trek. Hoje, episódio Obsessão. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilha. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Review de Jornada das Estrelas toda semana. Acompanhe aqui os nossos outros trabalhos no canal. Todos os links deles vão estar embaixo ou na descrição do vídeo, assim como nas nossas redes sociais. Como é uma série com mais de 50 anos, não podemos deixar de dar spoilers. Então, se você não assistiu o episódio, vai lá, assiste ou fica aqui por sua conta e risco, ok? Bruno, qual é a sinopse desse episódio? Bom, eles estão num planeta fazendo uma análise de pesquisa de mineração e eles encontram tritânio, que é mencionado até como um elemento 12 vezes mais resistente que um diamante. E de repente, durante essa missão, aparece uma nuvem de gás branca. O Kirk ele sente um cheiro que lhe parece familiar e ele manda que os seguranças da missão vão investigar antes deles voltar para a nave. De repente, ele acha dois seguranças mortos, pálidos, sem uma gota de hemoglobina em seu sangue e um à beira da morte. É assim que começa esse episódio. É isso aí, então vamos lá. Esse é mais um clássico episódio em que o Kirk fica correndo de um lado para o outro, tentando resolver as coisas sozinho, sendo que ele tem uma equipe para isso. Verdade. A gente tem vários episódios desse em Jornadas. O Kirk ele parece ter muita dificuldade. Ele tem uma amnésia seletiva de quando ele tem um problema particular, de que ele tem uma equipe para ajudar ele a resolver. Então ele fica só dando porrada em todo mundo e tentando resolver a parada do jeito dele, sem achar que as outras pessoas têm o mínimo de competência para conseguir resolver isso muito melhor do que ele. Ele tem um médico condecorado a bordo, ele tem um vulcano mais inteligente do quadrante alfa a bordo, ele tem o melhor engenheiro a bordo, ele tem os melhores especialistas, mas ele consegue acreditar que ele consegue resolver essas coisas sem essa parada sem a ajuda desses caras, e geralmente as pessoas morrem no processo. A gente já viu essa situação acontecer antes, a gente já teve outros episódios que isso aconteceu, e aqui é mais um episódio de Kirk no modo full gasolina tentando resolver seus problemas pessoais. É um episódio assim que ele não é um episódio master de jornadas. Não é um episódio que você vira pro seu amigo de nerdice e fala: cara, assisti um episódio de Jornadas ontem que foi o bicho. Não. Na verdade, não. É um episódio bem tranquilo. Você assistir aí com a sua família e falar: nossa, esse Kirk aprontar altas peripécias, não é mesmo? Porque não tem muito o que. Ele, na verdade, ele tem uma gama de coisas. Eu não acho ruim, mas ele tem uma gama de coisas que eu não gosto muito de ficção científica, que é que é o monstro de fumaça. Para começo de conversa, eu odeio o monstro de fumaça. Eu acho a solução, tirando em Lost, eu acho a solução Pô, bem. Lost é da hora, hein? Eu acho que a única vez que isso deu certo, e abre aspas, foi Lost, porque todas as outras séries os caras colocaram monstro de fumaça, não deu certo. O Kirk modo full time também é uma coisa que eu não curto muito. Enfim, Brunão, qual que é a sua opinião sobre o episódio? Bom, citando a parte sobre James T. Kirk, a gente vai, como a gente aqui já falou, a gente não vai ficar falando ponto a ponto, né? Mas pegando o elemento básico, assim, esse episódio ele é James Kirk. Ele é o foco principal da história inteira aqui. A gente acha que não tem nenhuma cena em que ele não aparece. Se eu não me engano, só uma eu acho que ele não aparece, que tá o Garrovich e os guardas, né, os camisas vermelhas antes deles morrerem. Tirando isso, ele aparece em todos. Mas assim, o Kirk, a gente vai descobrir durante a história que ele teve um trauma marcante na carreira dele, né? A primeira missão dele de espaço profundo, metade da tripulação da Farragut, incluindo o capitão dela, que era o capitão Garrovich, foram mortos por essa mesma criatura, esse mesmo monstro de gás, essa nuvem branca, né? E ele foi um dos sobreviventes. E ele tem dentro de si uma culpa meio irracional, de que como por conta dele ter hesitado em atirar nela na época que ele estava na Farragut, ela escapou e sobreviveu e ele tem o peso da morte de metade da tripulação. Isso é a visão dele. Nem os tripulantes que
que sobreviveram a esse ataque da Farragut concordava com a opinião dele, mas ele carrega a culpa dentro dele. E isso já são 12 anos, 11, 12 anos. É muito tempo. Então, quando ele vê de novo aquela ameaça, ele se transtorna. Ele literalmente ele ficou desequilibrado. Porque Exatamente. traumas eles mexem com a mente da pessoa, né? Agora, do outro lado, curiosamente, um dos camisas vermelhas, que é o novo chefe de segurança, é justamente o filho do Capitão Garovitch, né? E isso dá mais peso ainda emocional pro Kirk, porque, pô, eu já matei o pai dele, eu vou deixar o filho dele morrer? Isso não fala no episódio, mas dá pra entender que o Kirk, ele quer essa responsabilidade pra si. Como você mesmo mencionou, às vezes ele esquece que ele tem o melhor da Federação e da Frota Estelar à disposição dele. Ele quer resolver porque ele acredita que ele consegue sozinho. Ainda mais quando ele tá descompensado. E assim, o outro lado desse episódio que é muito bom é as atitudes do Spock e do McCoy enxergando esses defeitos do Kirk, coisa que a gente viu lá em Inimigo Interior. Só que lá era um Kirk vacilante. Aqui a gente tem um Kirk full power, né? Full gasolina, como você falou. E eles estão tentando falar, oh, calma, não é bem assim que as coisas se resolvem, né? Exatamente. Esse episódio, na verdade, ele me lembra muito A Consciência do Rei. Na verdade, tem semelhanças demais entre os dois episódios para eles serem uma mera coincidência. Os dois episódios são episódios do passado do Kirk. Os dois episódios é o Kirk tentando encontrar um monstro ou inimigo que causa um trauma dele do passado. Os dois episódios têm um tripulante que sofreram pelo mesmo monstro no passado. E os dois episódios é o Kirk completamente cheirado, correndo de um canto da Enterprise, tentando resolver uma parada que ele claramente não consegue resolver. Qual eu já mencionei no começo, essa faceta, e como eu já mencionei diversas vezes aqui no canal, isso não é segredo pra ninguém, essa faceta do Kirk boladão, tentando resolver coisas, só não é pior do que a faceta do Kirk perdido, não sabendo resolver coisas. O personagem, ele é bem equilibrado nas questões militares dele, e nas questões que ele pode resolver. Quando o personagem ele começa a sair muito dessa visão que é o campo de atuação dele, o personagem começa a ficar descompensado. Foi a mesma coisa que aconteceu no episódio do Lazarus, no Fator Alternativo. No Fator Alternativo, deram pro Kirk, deram pro William Shatner um papel do Kirk, em que o Kirk tinha que entender um conceito científico que ele obviamente não conseguia entender. Então ele ficou muito perdido, porque não era a área dele. Nesse episódio, entregaram nas mãos do Kirk um inimigo que ele não poderia derrotar. E ele, obviamente, também ficou muito perdido. Não é como se ele estivesse lutando contra um alienígena com phaser, ou contra os Klingons, ou contra os Romulanos. Não, é uma nuvem de gás impenetrante, é uma nuvem de gás transparente que você não acerta com phaser. Quando você entrega nas mãos do Kirk essa problemática de um monstro ou de uma ciência impossível para ele de interpretar e resolver, ele fica bem perdidaço. E não acho que a culpa seja nem do Kirk nem do Shatner. Eu acho que a faceta do personagem é essa. Eu acho que não existe outra análise para se fazer desse personagem nesse quesito. Não existe outra faceta para se fazer do personagem nesse quesito. Brunão, qual que é a sua opinião das atitudes dele nesse episódio? Nisso eu concordo com tudo que você disse, porque o próprio Kirk fala isso no final do episódio. Olha, eu fiz tudo que eu podia, não faz diferença nenhuma. Ele, no final da história, ele fala isso até pro Garovitch, pro Alferes. Que assim, pô, eu tava me culpando à toa. E assim, o que é interessante aqui, cenas marcantes que eu posso citar desse episódio pra vocês verem como o Kirk tá desequilibrado. Como ele foi tirado do eixo. Quando o Rizzo morre, que é aquele camisa vermelha que sobreviveu no primeiro ataque, ele tá com o Garovitch na ponte e ele fala, você quer ir pra desforra? Aí o Garovitch já sabia da história do pai dele, né? Com certeza, quero ir. Pô, dá pra imaginar um capitão da Frota Estelar falando, ó, vamos pra vingança? Vamos matar uma criatura que a gente não compreende? Isso não é nada Frota Estelar, mas o Kirk, ele tava com a mentalidade do que ele viveu 11 anos antes. É como se ele estivesse vivendo aquilo de novo na mente dele. Então ele estava muito fora do eixo, né? Agora, assim, pensando sobre a criatura e sobre a atuação do William Shatner, eu penso que às vezes a culpa não é do William. A culpa é que, assim,
colocam o personagem pra ele com condições que eu acho que qualquer ator teria dificuldade. Porque assim, pô, você não consegue destruir o monstro. Como é que você vai reagir a isso? Não tem uma escola pra isso. Às vezes vai muito da interpretação da própria personalidade do William Shatner pra imprimir o Kirk na gente. Tanto que até hoje isso é marcante pra nós. Eu posso ver o William Shatner em Boston Legal e qualquer coisa. Pra mim, a impressão que eu tenho é a impressão do James Kirk, porque foi muito do William Shatner nele. E isso é um elogio, eu acho. Porque assim, quando você tem um ator, um personagem, que não tem muitos elementos descritos, vai da sua impressão pessoal. E o Kirk, ele marcou gerações com isso. Então, o Kirk, o Shatner, marcou gerações com isso. Então, do meu ponto de vista, isso é positivo e dificultoso. Eu acho que só bons atores conseguem fazer esse tipo de impressão, mesmo sem ter os elementos para ela. Agora, uma coisa que eu queria mencionar também. Foi impressão da DC Fontana, junto com Ralph Senensky, que ao ler esse roteiro feito por ninguém menos que Art Wallace. Art Wallace foi um roteirista de 4 séries de televisão dos anos 60 até o final dos anos 80. E assim, a impressão que eles tiveram de Obsessão é que ela é uma clara revisão da obra de Herman Melville, que é Moby Dick. Inclusive tem um vídeo meu comentando sobre este livro, uma pequena resenha sobre este livro, vou deixar o card aí para vocês, em que a gente tem um paralelo do James Kirk como Capitão Ahab, a Enterprise como Picard, e a Nuvem de Gás Branca como a Baleia Branca, né? Em que o Capitão quer uma vingança daquilo que o feriu no passado. É literalmente o mesmo plot que Moby Dick, embora a gente tenha cenários diferentes, né? A atitude vingativa, né? A obsessão de querer ir independente de estragar a carreira, de ter gente morrendo no meio do caminho. O McCoy, na cena em que ele tá no aposento do Kirk, ele fala pra ele da obsessão dele. Que ele fala, eu não tô falando do Garrovich, eu tô falando de você, do seu passado. Até onde você vai levar essa sua obsessão? Eu vou fazer um relatório médico e eu vou chamar um oficial graduado aqui para ouvir isso. Aí ele chama o Spock e o Spock confirma na frente do Kirk. O Kirk fala, pô, vocês acham que eu tô incapaz de comandar? E a resposta do Spock é afirmativo, logicamente o senhor tá afetado. A gente precisa entender. E aí o Kirk ele explica as modificações de que se ele tiver correto, é um risco galáctico. Que já pensou, se a criatura viaja milhares de anos-luz e ela muda de forma, ela muda de elemento químico. Isso daí eu achei assim, pô, que monstro terrível, né? Ele não consegue ser detectável, ele viaja mais rápido que a Enterprise, né? A gente viu durante o episódio que ela viaja acima de dobra 8, né? Mais rápido que uma nave estelar. Então, assim, militarmente, o Kirk estava certo em ficar? Estava. O erro dele é em não dividir com a sua equipe os seus insumos do que ele está comandando. Parece que às vezes ele esquece de confiar neles mesmos. E aí quando ele explica, eles entendem e o apoiam. Muito bem questionável do ponto de vista lógico, também, se a gente for parar para pensar. Me deixa pensando que a lógica do Spock, às vezes, ela é seletiva, porque eles não têm tanta informação assim sobre esse bicho a ponto de querer explodir a galáxia inteira para matá-lo, né? Convenhamos. É uma nuvem de gás. Ok, eventualmente ele pode se transformar num monstro gigantesco que vai devorar o planeta? Claro que pode. Assim como, eventualmente, qualquer humano pode encontrar uma força superior andando por aí, um paredão da galáxia, e se transformar numa deidade superpoderosa, tal qual já aconteceu com o Gary Mitchell. Então, matar o bicho talvez tenha sido uma decisão muito precipitada. Ok, entende-se que o bicho seja um monstro, mas ele não é um monstro assassino que se alimenta de medo, tal qual foi o Rejak. Na verdade, o episódio ele deixa meio que claro que o bicho é, na verdade, uma coisa animal, mais uma coisa selvagem do que um monstro de fato que se alimente de desespero. É que assim, então, JC, o dilema é que ela se alimenta de sangue. Mas até aí existe uma gama gigantesca de animais na natureza que se alimentam de sangue. Se você encontrar um que se alimenta de sangue e ninguém conhece, você vai meter bala no bicho por causa disso? Você não vai matar o bicho, você vai entender.
o bicho. É, Na mas- verdade, agora vamos lá, vamos parar pra pensar que o encontro da Farragut com essa coisa aconteceu 11 anos antes. Entre 11 anos antes e entre esse momento, ninguém nunca mais tinha visto o bicho. E todo o comportamento do bicho leva a crer que ele estava voltando para casa. O Kirk fala que ele voltou para onde a Farragut foi destruída. Logicamente, se pensa que a Farragut entrou no lugar onde o bicho vivia. Então, na verdade, o bicho não era o problema. O problema era a Farragut, que invadiu tirou o ele mundo da do lugar. criatura, que invadiu o lugar dele. Isso parece Devil in the Dark. Alguém se deu o trabalho de tentar entender esse bicho. Em Devil in the Dark as coisas estavam muito piores, galera. As hortas estavam derretendo a galera. Aqui o bicho estava sugando sangue, beleza, mas ainda havia uma mínima chance de sobreviver. Lá não. Lá eles fizeram um elemental com um pedaço de pedra. Aqui, em dado momento do episódio, parece que o Spock vai até fazer isso. Que parece que foi meio que criado uma conexão entre o Spock, mas isso nunca é levado pra frente. Isso meio que morre para dar espaço para a vingança do Kirk. E aí o Kirk, no melhor ato de quadrinhos de jornada dos anos 60, explode um planeta inteiro para matar o bicho. Kirk clássico, total, purinho nesse episódio. Aquele que não tá nem aí pra regra galáctica. O bicho é assassino, o bicho se alimenta de sangue, 1 mais 1 igual a 2, vamos lá e fogo no bicho, porque sem nenhuma conotação, sem nenhum contexto. E assim, eu entendo, antes de vocês começarem a me xingar, eu entendo que ele tinha um trauma, eu entendo que ele perdeu o capitão dele, eu entendo que ele perdeu os amigos dele. Isso talvez em algum grau sirva como uma justificativa psicológica para ele tentar caçar o bicho. Só que enquanto ele caça, tem gente doente esperando as vacinas que estão na caçamba da Enterprise. Ou seja, talvez o episódio tente, na verdade, mostrar pra gente que apesar dele ter conseguido o que ele queria, foi a outras custas e não foi tão correto assim. Eu sei que é uma interpretação bem rasa, mas deixou um pouco claro pra mim que talvez ele não tivesse, talvez toda essa situação não foi tão bonita e tão heróica quanto pareceu. Assim, a minha opinião sobre a lógica do Spock concordar com caçar o monstro, né, a nuvem de gás, eu acho que tá correta. Eu caçaria ela. Porque assim, a Enterprise é a nave capitânia do setor. O Kirk, sendo capitão da Enterprise, ele define o que é o nível de segurança daquele setor. Essa é uma das funções da Frota Estelar. E assim, entre levar medicações numa logística padrão e cuidar de uma ameaça interestelar, a ameaça interestelar tem precedência. E pensando por este lado, de que aquela forma de vida conseguia ir para qualquer mundo habitado, ele não poderia deixar ela continuar o caminho dela. Entendeu? Então, essa é a lógica que o Spock apresenta e essa é a lógica que eu acho que está correta. E assim, ele não deixou de entregar as vacinas. Ele simplesmente informou em Octal, vou demorar 48 horas. E eles aceitam. Sinal que logisticamente não afetou. Então não houve prejuízo para os que precisavam do medicamento. Mas haveria prejuízo se deixasse aquela criatura se perder no meio do espaço e depois ter mundos que fossem invadidos por ela. Igual a gente vê em Nova Geração, a entidade cristalina. Só que ali o problema é que a entidade cristalina ela é um ser tão poderoso que ninguém consegue derrotá-la. Aqui, no caso, eles conseguiram achar uma solução para impedir essa criatura. Agora sim, você falou sobre explodir o planeta. Eu nunca tinha reparado, eu assisti poucas vezes esse episódio também. E hoje eu fui reassistir ele para falar aqui para vocês. E que frame interessante, vou deixar aqui no vídeo separado esse frame. É o frame final. A Enterprise sai de órbita do planeta e tem uma cratera com o tamanho de metade do planeta da explosão. Gente, eu falei, o cara foi brabo mesmo, explodiu metade do planeta para acabar com aquela criatura. Foi ao estilo dos quadrinhos mesmo. Agora, outra cena muito marcante que eu gostei, que lembrou Doomsday Machine, foi a cena da luta do Garrovich querendo apagar o Kirk, pensando que ele ia se matar como isca. E aí o Kirk fala pra ele o que ele falou também pro Scott: eu não vou me entregar ainda, não é esse o meu plano.
E aí, por um segundo, o teletransporte de novo o salva, né, na hora da explosão. É aquela musiquinha de fundo. Tá, 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 tá. Pô, isso aí foi muito legal. Me diverti pra caramba com esse episódio. Botando um buraco no planeta da criatura, me faz pensar quem é o verdadeiro monstro do episódio. Aí é uma análise interessante de Quem é se o verdadeiro debater monstro? mesmo. E assim, a criatura era uma ameaça interestelar? Em qual grau essa criatura era uma ameaça interestelar? A gente Por não isso sabe que eu nada, a gente não digo. sabe nada sobre esse bicho. Sabe, esse é o meu problema com o Kik. O Kik, ele é o anti-ciência. O negócio dele é phaser. Ele pode ter sido um nerd na academia. Aqui ele já não é mais. O negócio dele é phaser. O negócio Ele dele é pega o phaser porrada. ainda assim, O passou na negócio dele é boca. phaser. Ele é o anti-ciência. Qualquer estudo científico para ele é página 2, é segunda opção para levar a primeira, que é o phaser. Então, se ele precisa explodir uma espécie que ele nunca viu, para ele não tem problema nenhum. Ele abre um buraco no planeta, cara. Sabe? Assim, esse é o Kirk clássico. Fazia tempo que a gente não conversava sobre o Kirk clássico. Aqui, eu acho que desde o episódio do Lazarus, eles tinham pegado um pouco mais leve. Não, mentira. Desde o episódio do The Apple, que a gente não falava do Kirk clássico, que não curte muito respeitar formas de vida. Assim. Sobre essa criatura, cara, é um monstro de fumaça. Eu detesto o monstro de fumaça. Eu acho a decisão mais. Nossa, mas eu acho a decisão artística mais questionável em ficção científica é monstro de fumaça. Começa a assistir coisa de ficção científica, os caras me inventam monstros de fumaça. E isso pra mim tem histórico. Porque eu fui assistir, eu sou um grande fã de Stephen King. E a minha história favorita de Stephen King vai ser sempre O Nevoeiro. E um belo dia, acho que foi em 2017, foram adaptar o conto O Nevoeiro para uma série de televisão. E colocaram um monstro de fumaça nada a ver. Eu não sei, isso pra mim não rola. Eu curto mais um monstrão de efeito prático. Seria bem mais legal se fizesse o cara na fantasia voando pelo espaço do que uma nuvem de fumaça branca. Ia ser muito mais interessante, ia ser muito mais desenvolvido, ia ser muito mais legal. Aí eu ia dar uma nota maior. Mas nuvem de fumaça. Quantas nuvens de fumaça a gente já viu em Jornada, rapaziada? Pelo amor de Deus, tá na hora de inventar coisa nova, né? A gente viu o Murasaki, né? Que era a nuvem de fumaça verde. Dá nem pra contar mais. A gente viu o Rejak. A gente viu a companheira também, que era uma nuvem. Chega de nuvem de fumaça. E ainda vai ter mais em TAS também vai ter mais na série animada. Mas assim, eu particularmente, eu gosto de efeitos de fumaça. Eu acho assim, que solução interessante, porque assim, JC, o episódio, ele consegue dar tensão e ele consegue dar drama, mesmo sendo uma nuvem de fumaça. E assim, o que é mais poético desse ponto de vista? O trauma do Kirk e a culpa dele é uma fumaça que se esvaiu. Entendeu? Você evaporou. Você foi longe. Fui longe. Eu sei que eu fui longe. Mas era vazio. De ter essa Eles nem pensaram nisso, mas eu enxerguei assim. Eu enxerguei assim, porque é vazia aquela culpa que ele sentiu. E assim, também esse ponto eu achei legal a cena do Spock falando pro Kirk e depois pro Garrovich que a culpa que ele sentia era uma coisa ilógica, que não fazia sentido. E assim, top pra cena em que o Spock pega e arranca o Garrovich do aposento. Saia daqui! Eu vou tentar lacrá-la! E aí ele joga ele, o cara sai batendo na parede. E aí ele tenta com as mãos, porque o lacre da válvula de ar do aposento tava quebrado. E aí eles desesperados, pô, o Spock morreu. E aí ele fala, ainda bem que ninguém está morto. E aí o McCoy faz aquela piada. Ah, você deixou ele com gosto ruim na boca, porque o sangue dele é diferente, né? Curiosidade, este episódio, ele é o primeiro episódio que estabelece que o sangue vulcano ele é a base de cobre e não de ferro. Por isso que ele é verde. Outras curiosidades que eu tenho a citar. A nave que aguarda as medicações, a Yorktown, na verdade, ela é o nome
da nave do primeiro rascunho de Star Trek que o Gene Roddenberry mandou para a NBC lá em 64, que era a SS Octal, comandada por Robert Shaper. Depois ele rascunhou tudo isso de novo e virou a Enterprise que a gente conhece com James Kirk, né? Bom, também esse episódio ele é o primeiro, né, que fala da história de um segurança. E, por sinal, vai ser o único que a gente vai ter em que é a história de um camisa vermelha, no caso aqui é o Garovich. E, assim, curiosidade de bastidor. O diretor, o Ralph Senensky, ele gravou esses episódios durante a semana do Yom Kippur, que é uma festa judaica. Ele era judeu praticante. E aí ele, no final do último dia, ele saiu às 6 horas, que é o horário que começa a data no dia judaico, né? E deixou para o John Meredith Lucas filmar as horas finais do episódio. E a partir daqui, o Meredith, ele também participou de mais 2 episódios na terceira temporada como diretor, que no caso é o episódio Elan de Troy, os Incidente Enterprise. Agora, ponto que todo mundo nota dessa história. Morreu gente pra dedéu, teve baixa pra dedéu, mas esse episódio, embora morra muitas camisas vermelhas, ele não é o que mais morreu. O recorde tá no piloto da série clássica, onde nenhum homem jamais esteve, com 13 baixas, 9 mortos e 4 baixas. E aqui teve 4 mortes e 2 baixas. Isso. Cara, que nota você dá pra esse episódio, JC? Eu não, 8, tá bom. Não é episódio ruim, não é episódio bom, ele é episódio que tá lá, ele existe, assiste, goste. Cara, sim, tem episódios que eles são muito água com açúcar, que eles não mudam muita coisa dentro de jornadas. Doce tem episódios como que mel. Eles dificilmente. Tem episódios que dificilmente são lembrados. Esse é um deles, sabe? É aquele tipo de episódio que ele não tem nada tão marcante assim que você vai olhar daqui meses com o seu amigo no trabalho e falar: cara, você lembra daquele episódio que o que perseguiu uma nuvem de fumaça? Cratera no planeta. Não, o quê? Tem nada disso, não. É um episódio que você assiste ele hoje, mas você já esqueceu. Não é como o episódio passado, que tinha a feiticeira gostosa. Não tem nada disso, não. Aqui, só assiste e vai pro próximo, que você vai ficar feliz. Não vai te deixar triste, não vai te deixar feliz. Mas talvez você queira discutir, a não ser que você queira abrir um canal de YouTube, no YouTube com o seu amigo pra falar de jornada, é um episódio que dificilmente você vai ver de novo. O que eu posso dizer é o seguinte, a minha nota é 9, porque assim, eu gosto de explosão, eu gosto de ver efeito assim de bagunça, de luta, né? Teve phaser, teve o Kirk maluco querendo vingança, isso me diverte muito, né? Essa visão do Kirk clássico, como você fala, parecendo uma história em quadrinhos, eu me divirto muito. Por isso que eu dou 9, mas isso é a opinião do Bruno, tá? Eu acho que tá mais certa a sua avaliação, JC. Mas assim, queria deixar aqui um ponto de debate sobre este episódio que vale pra gente discutir antes da gente encerrar. Pra você que chegou até aqui também, agradeço aqui. Não esquece aí, se você tá gostando do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, comenta aí o que vocês acham dessa história. Bom, o ponto de debate fica dessa história justamente qual? Qual que é o limite que a Frota Estelar tem para definir se pode permitir que uma criatura desconhecida seja uma ameaça que a gente deva destruir ou não? Porque assim, o que eu observo em toda a lore de Star Trek, a minha impressão é qual? Se eles identificam uma forma de vida desconhecida e ela representa uma ameaça à vida da Federação, eles pensam em destruí-la. Essa é a minha visão. Isso eu vejo no Picard, eu vejo no Kirk, eu vejo no Sisko. Eu quase nunca vi isso na Janeway, né? Mas assim, de modo geral, essa é a minha impressão. Não sei qual que é a sua, JC, mas que é questionável porque assim, teve momentos em que o Kirk pensou em destruir uma forma de vida e o Spock falou, pô, mas a gente podia estudar ela. Já aqui não. Então é uma coisa meio desequilibrada, né? O que você acha? O que eu acredito é o seguinte. Obviamente, destruir esse bicho vale mais da percepção do Kirk do que de uma realidade prática da Federação. Como Federação, a decisão de matá-lo estaria em último patamar. Porque antes de você matar esse bicho, você precisa entender as motivações dele. Isso é o básico. Cara, isso é o básico. Ele é um monstro de fumaça que se alimenta de sangue. Beleza. Ele é um animal?
Ele é uma entidade senciente? Ele faz isso por uma necessidade? Ele faz isso por maldade? A gente não sabe nada. A gente sabe só que ele é uma nuvem de fumaça. Então, a gente entende o básico de que o Kirk, ele só foi morto por conta de uma necessidade de vingança do Kirk. E se a gente pegar em outros episódios, Missão Aniquilar, por exemplo, ali era uma situação em que eu não me oporia a destruir os bichos, porque afinal de contas eles eram uma praga. E eles não eram uma praga que ninguém sabia nada, eles eram uma praga que estavam devastando mundos. Na Máquina da Destruição a mesma coisa, era uma praga que estava devastando o mundo. Esse bicho tem um intervalo de 11 anos entre um ataque e outro. E o ataque da Farragut, a Farragut entrou no espaço dele. Ele tá grávida, né? Exatamente, cara. Olha que curioso. Então, assim... Rapaz, debate curioso isso, né? Esse tipo de situação rende um debate. Eu não acho que o Kirk fez seja a federação. A decisão do Kirk é do Kirk, é decisão dele. E eu acho que qualquer outro capitão da frota teria se oposto a isso. O Picard teria se oposto a isso. A Janeway teria se oposto a isso. O Sisko teria se oposto a isso. Até o Charlotte lá de Pandora claramente teria se oposto a isso. É mesmo, né? O Charlotte jamais deixaria o Kirk destruir esse bicho. Antes ele explodiria a Enterprise do que matar uma criatura que ele nunca viu na vida dele e que tá provavelmente grávida. Agora, sabe como é que eu terminaria essa história? Eu sei que não é certo fazer isso, eu sei que você não gosta disso, mas a minha solução para esse problema é a solução do Sr. Scott. Coloca no buffer do transporte, cara. Resolvido. Coloca ele no buffer do transporte e vai embora. Minha solução é ir embora. Leva pro conselho da federação. Fala, ó, vocês leva pro corpo científico, ó, estuda. Quero que vocês estudem isso aqui. Se for uma ameaça, me avisa, eu volto lá e destruir ele. Se não, tem outras missões a cumprir. Tem remédio para entregar. Tem loratadina para entregar no próximo planeta. Não posso perder tempo com isso. Alguém me vê um diazepam e vamos embora. É assim. Mas enfim. Essa é a melhor parte do vídeo que eu acho de fazer os vídeos com você, JC. Que a gente tira umas coisas que a gente assistindo a gente não sente. A gente não sente. Porque se você assistir aquele episódio, você pensa que foi, pô, que da hora. Eu adorei a cratera no planeta, cara. Mas eu concordo com tudo que você falou. Que não é uma coisa muito ética, né? Nem muito justa tomar essa decisão de eliminar um ser, e provavelmente o único da sua espécie. Ele fez aqui totalmente o contrário do que ele fez em Devil in the Dark, né? Que lá ele protegeu a Horta, aqui ele não protegeu a criatura, não. Ele explodiu o planeta dela com ela. Explodiu o planeta inteiro. E aí vamos... Pesado, hein? Lá, né? A moral do Kirk, ele tem valor estético, ele tem valor físico, tá? Ele tem valor tátil. Se você pode tocar, então quer dizer que é vivo. Se você não pode tocar, então quer dizer que não é. É assim que funciona. Se for de fumaça, pode matar. Se for de pedra... De pedra vale. De pedra vai. Tá isso. Vamos lá então, né, galera? É isso. Obrigado quem ficou até aqui. Desejo uma vida muito longa e muito próspera a todos vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curta, compartilha. Juntos faremos a ponte humana ficar cada vez mais forte, ok? Toda semana tem vídeo aqui no canal. A gente nunca deixa vocês sem conteúdo. Então, pelo amor de Keires, vai lá, curte, comenta. Deixa lá o que vocês acham dos nossos vídeos. Essa semana que passou agora, a gente lançou uma boa quantidade de vídeo para vocês. A gente terminou a review de Alien, que a gente tinha prometido que ia terminar. A gente essa semana lançou o vídeo de 45 minutos de Star Trek Online. Lançou um vídeo, o ASR 40 dos Neuranos. Lançou tudo sobre as mulheres de Mud e o vídeo dos senhores de Triskelion. Então, vai lá, assiste todos esses conteúdos para poder ajudar o canal. Maratona é o ponte de comando. Dá trabalho, é para vocês, é isso aí, ok? Espero que todos vocês tenham gostado. Até semana que vem, é isso. Até mais.